Bom, pessoal, bem-vindos ao episódio de hoje do Deixa Quebrar. Estamos eu mais uma vez aqui, eu, Renato, junto com Letícia. E hoje a gente vai falar de um tema muito próximo ao meu coração, à minha existência, à minha vida, né? Letícia, o que a gente vai deixar quebrar hoje? Rainbow washing. Que que Mas é, o que é isso, Renato? Me explica. o que é rainbow washing? Rainbow washing é um termo em inglês usado para descrever militância performativa, né? Para descrever quando você usa da comunidade LGBTQIAP+, para ganhar dinheiro em cima, para dizer que você tá fazendo a sua parte, para tentar aumentar lucro, enfim, porque é muito performático, né? Não é real, você não tá efetivamente lutando pelos nossos direitos ou fazendo alguma coisa pela gente. Você tá fingindo que você apoia, colocando uma máscara, pintando um negócio de arco-íris, botando as nossas bandeiras e dizendo: tô aqui por vocês. Os melhores exemplos disso do que é rainbow washing, se a gente for pensar, teve um vídeo que viralizou em inglês, que aquela menina chega e fala: Hi gay, happy Pride Month. E aí teve uma outra menina que também fez uma versão em português daquele vídeo. E, se eu não me engano, o Instagram dela é Juju dos Teclados. Maravilhoso. Ela é maravilhosa, é muito engraçada. E ela faz vídeos maravilhosos. E, tipo, ela fez há 3 anos consecutivos, enfim, um vídeo que nem aquele. E é bem isso mesmo, é bem esse exagero do tipo, a gente só gosta de gay, a gente só gosta de pessoas LGBTQIA+, QIAP+, durante o mês do orgulho. Se você tá acabou o mês do orgulho, virou 1º de julho, não tá proibido, tá? Ser queer. O que é queer? Queer é uma palavra isso é uma palavra que era usada como um termo derrogatório. Como é que. Isso era uma palavra que era usada como um termo ruim, um termo pra xingar quem era. Pejorativo. Pejorativo, obrigado. Era um termo pejorativo, né? E a gente tomou o poder de volta pra esse termo. E a comunidade queer é muito mais usada em inglês do que em português, falando que é a mesma coisa que LGBTQIAP+. Mas se você fala em português, eu sugiro que você fale LGBTQIAP+, ao invés de falar queer, porque queer é mais usado em inglês, tá? Mas de qualquer forma, a nossa comunidade é mais ou menos a mesma coisa, é guarda-chuva de todas as pessoas que fazem parte da comunidade. Então, o rainbow washing é justamente quando você finge que você tá apoiando, quando você faz um negócio pra dizer que finge que você tá lá. Posso dar um exemplo, Pode dar Rê? um exemplo do que você viu, Eu Letícia. adoro as inconsistências do mercado, né? Então, é aquela empresa que toda a liderança são homens brancos, cis, hétero, né? Pelo menos que não saiu do armário, mas que no mês de junho coloca o logo da empresa nas cores do arco-íris, né? Eu amo aquela coisa cafona, maravilhoso. Gente, que assim, é incrível. Você olha no LinkedIn, tá todo mundo com a bandeirinha de arco-íris ali, né? E Mas na verdade a gente sabe que é só uma performance, é só pra Exato, mostrar aquele tal do negócio pra inglês ver. Porque na exato, prática trata as gay tudo que nem lixo, né? exato. E aí é muito interessante porque durante alguns anos isso era a prática, e aí de alguns anos pra cá, as pessoas, tipo, começa, sei lá, da 20 de junho. 20 de junho, não, desculpa, 20 de maio. Começa da 20 de maio, 30 de maio. A galera já começa. Empresas no dia 1º de junho. E aí começa a fazer toda aquela palhaçada. Uma coisa que eu notei esse ano, me chamou muita atenção, é que as empresas demoraram pra trocar o logo. As empresas seguraram os dias pra trocar o logo. Porque eu achei super interessante. Porque o negócio era 1º de junho, mês do orgulho. Adoramos gays. Ai, eu adoro quem é LGBTQIAP+. Adoro a comunidade LGTV. Um beijo LGTV. Sabe assim? Inclusive também tem um vídeo maravilhoso de várias pessoas falando: ai, tem um meme que eu amo, que a mulher ela vira assim: um beijo pra comunidade LGTV. LGTV, mãe? Aí a menina vira pra mãe: LGTV, mãe? Vê do quê? Vê de viado. Maravilhoso. Entendeu? LGTV+, 360p, amo vocês. Vira essa palhaçada, entendeu? E aí aquela loucura, mas o problema disso é que não é genuíno, né? Assim, a parte boa do mês do orgulho, ele existe por uma razão. Que bom que pelo menos é um mês. Ele existe por uma razão, ele é importante. Porque no dia a dia, a gente que faz parte da comunidade, a gente já está em desvantagem por várias razões, né? Por razões onde o mundo ele é otimizado, o mundo do trabalho ele é otimizado para quem é homem hétero, branco, cis, ele é otimizado para esse perfil. Naturalmente otimizado para esse perfil, né? Então quem Extrovertido.
Extrovertida, exatamente. Quem tem esse perfil cresce mais rápido, tem mais espaço, não tem que se preocupar com nada, além do trabalho. Quem não faz parte desse perfil, quanto mais longe desse perfil você tá, mais preocupações você tem no seu dia a dia do trabalho. Que não é só fazer o seu trabalho, fazer um bom trabalho e, sei lá, criar conexões e tudo mais. É também, será que as pessoas vão fazer algum comentário sobre com quem eu transo? Será que as pessoas vão fazer algum comentário sobre o que eu tenho no meio das minhas calças? E no meio das Será que minhas eu vou pernas? sair na rua e vou apanhar? Exato, e assim, isso das preocupações fora da empresa, né? Sem falar dentro da empresa, do tipo, será que eu vou receber um feedback ruim porque sei lá, mulheres são percebidas como grosseiras se elas perguntam alguma coisa, se elas desafiam quando um homem. História da minha vida. Exato, quando um homem se posiciona do mesmo jeito, ele é visto como, nossa, que inteligente, Durão, durão, competente. exato. Então é muito interessante. E o rainbow washing, ele é justamente. O jeito que eu gosto de pensar de rainbow washing é assim: a sua empresa é um lixão, né? Ela é um lixão. Que já tem um pouquinho de glitter, que você já botou um pouquinho de grit assim em cima, pra dar cor, pra dar um brilho, né? Quando você fala que você tem yoga, quando você tem um aplicativo de meditação, você tem cerveja no escritório. É quando você Para coloca. aparecer bem naquele prêmio que começa Exato, com gente de pôr as empresas exato. para trabalhar, Naquele né? prêmio, exatamente. Você coloca um glitter em cima e aí beleza. O lixão com glitter é a sua empresa. O que você faz no mês do orgulho? Você pega a bandeira e você só cobre o lixão, né? Você só cobre o lixão. E aí, Deixa bonita ali, uma embalagem exato. bonita, mas dentro tá podre, né? Exato, é um lixão só que com a bandeira. Só que colorido agora, né? E brilhante. Então é um pouco isso, assim. E eu acho que esse tema é um tema que mexe bastante comigo, né? Enfim, não só porque eu sou gay, porque isso impacta a minha vida, impacta a vida das pessoas com as quais eu sou próxima, por duas razões. E aí vou abrir um pouco sobre a minha vida. Porque eu sou um livro aberto, eu não sei fechar a boca sobre a minha vida. Eu passei por um layoff ano passado, em maio do ano passado, finalzinho de maio. E até então não me recoloquei no mercado. Faço consultoria, tenho feito minhas criações de conteúdo, estamos aqui fazendo esse podcast, tô me virando nos 30. E-book, quem quiser comprar É e-book do verdade, Renato é eu tenho, maravilhoso. eu tenho um e-book, enfim, eu tenho me virado, né? Uma coisa que eu notei muito interessante, e pra mim isso é um data point, né? Um ponto de vista. Mas o grupo de pessoas heterossexuais da minha vida praticamente desapareceu. Eu praticamente não tenho contato com nenhuma pessoa que não é da minha comunidade, desde que eu não tô no trabalho. Praticamente ninguém. Um número reduziu grotescamente. E a conclusão me veio que, assim, se eu não tô no trabalho, eu não tô em contato com pessoas heterossexuais. E o que isso me mostra? Isso me mostra da minha experiência que a grande maioria das pessoas são pessoas, a grande parte, overwhelming, sabe, assim? A maioria esmagadora de pessoas dentro do mundo do trabalho não são queer, não são LGBTQIAP+. E, obviamente, quando a gente pensa nas proporções que estão no O mundo. Rê, não são assumidas, né? Então, mas quando a gente pensa nas proporções do mundo, se eu me lembro bem, conversando com a Vic semana passada, acho que é 20% da população mundial hoje em dia, alguma coisa assim, do país, 20 e etc. Enfim, 30, né? por aí, que se identifica, que não se identifica dentro de uma categoria hetero-cis branca, sabe? Ou pelo menos hetero-cis. E aí a questão é super interessante que quando você olha pra isso, é um sentimento de observar o quanto você precisa se ajustar e se adaptar, ou você sente que você precisa fazer todas essas mudanças internas ou externas quando você chega no trabalho, né? E é por isso que o rainbow washing, ele tem sua importância, mas e aí talvez você um pouco controverso aqui. Ele tem sua importância, mas ele danifica também. Por quê? Ele tem sua importância porque pelo menos você tá falando do assunto, né? Acho que o assunto não tá esquecido. Mas o problema é quando ele só fica num nível superficial. Quando você só faz o superficial e você não faz o que de fato vai fazer a diferença para o seu ambiente de trabalho, para as pessoas que tomam decisão, para as pessoas que fazem parte da comunidade e que não fazem parte da comunidade, sabe? Se você não faz o negócio direito e fica no performativo, fica nessa parte mais de superfície, as pessoas vão olhar pra você e vão te achar ridículas. Vai ser ridículo. Vai ser ridículo. Vai olhar e fazer lá vem a fulana, né? Sabe uma coisa? E agora vai pra você RH. Eu entendo que você tá entre a cruz da espada muitas vezes, né? Quando começam ações de diversidade. Primeiro que diversidade não tem que reportar pra RH. Diversidade tem que reportar
para cadeiras executivas, ou tem que ser uma cadeira executiva, primeiro de tudo, né? Não tem que se reportar para RH, porque não é um tema de people, é um tema da empresa. Isso primeiro. Segundo, aí começa aquela loucura, né? Joga a galera de employer branding e de marketing, começa aquele inferno na empresa porque tá chegando o mês. E aí começa a caçar. Eu quero um viado, me traz o sapatão. A gente tem bissexual? Ai, nem sei se bissexual conta. Ai, tá bom, fala que é bissexual. Traz um trans A aí gente tem também. a gente tem trans, a gente tem aquela galera do gênero, do não binário, como é que é? Sabe? Começa essa palhaçada. E assim, e por um lado, tem uma coisa muito legal de você se colocar numa situação sendo da comunidade como essa, porque você fala, putz, estou sendo representado de alguma forma, eu tô colocando a minha cara, eu tô me mostrando. A gente se mostra, a gente se coloca em algumas situações, porque as pessoas precisam saber que a gente existe. As pessoas precisam saber que a gente é válido, a gente existe, e a existência, ela é válida. Se você olha para os Estados Unidos agora, tá um ambiente absolutamente horrível, né? Tem alguns lugares, inclusive, que quando você viaja para algumas partes dos Estados Unidos, você recebe avisos dizendo que esses lugares são perigosos agora. Porque tá um perigo desesperador aquele país, eles estão tirando direitos de pessoas LGBTQIAP+, a torta e a direito no país, né? Nesse país que é, nossa, teoricamente, primeiro mundo, né? Aqui no Reino Unido, a galera tá cagando pra quem é trans, entendeu? Tipo, cagando pra pessoas trans, é uma palhaçada, assim, nesse país. Não tá o estado que tá os Estados Unidos, mas também é uma palhaçada, né? Tipo, o primeiro-ministro foi pego fazendo piada com pessoas trans numa festa, num vídeo que foi que foi vazado de uma das, né, do negócio lá político deles, do grupo político deles, que são chamados de Tories, pra quem não sabe. Então, se alguém falar assim, se você conhecer algum britânico e falar, I'm a Tory, sou um Tory, gata, você joga cruz, você joga Bíblia, sei lá, você joga gasolina, bota fogo, porque gente, tipo, é a pior representação do ser humano que quer que todo mundo morra. Mas, enfim, então a gente tá perdendo os nossos direitos, por isso que às vezes é legal a gente aparecer, né? Mesmo que seja só por aparecer, né? Só por Exato. pressão, né, do momento, né, Rê? Exatamente. Mas, Independente de ser genuíno ou não, em algum momento tem que exato. fazer. Mas Por- tá longe de ser o ideal, Exato, tá né? longe de ser o ideal, porque vira tokenização, né? Você vira um token, você vira o chaveirinho da firma. Aí o gay chaveiro da firma. Eu lembro que eu entrei numa empresa eu nunca esqueço que eu lembro que eu via, tipo, as mesmas 2, 3 pessoas em tanta campanha de diversidade, tanta campanha de diversidade. E aquilo me dava uma agonia. Eu falava, meu pai, será que essas pessoas, sabe assim, tipo, a gente não tá fazendo nada internamente aqui pra ninguém. A gente tá fazendo essas campanhas lindas, jogando dinheiro pra cima e pra baixo. Então, a visão é maravilhosa, mas pra dentro de casa não tem nada, assim, progressivamente, de fato, fazendo parte, assim, de uma estratégia, fazendo parte olhando números com proximidade. Temos pessoas em todos os níveis de liderança que fazem parte de grupos subrepresentados, a gente tem backgrounds diferentes, isso tá sendo interessante, nananã. Era uma coisa que era muito mal olhada, assim, né? As pessoas não olhavam direito, porque não, a gente já fez três coisas, então tá tudo bem pra nós. E essa tokenização, ela é complicada, porque você vira né? Senão a galera já começa algum mês do orgulho, uma semana, uma data, eu já desapareço. Eu já desapareço. E aí, por que que eu comecei essa parte falando é importante aparecer? Porque eu nunca esqueço um feedback que eu ouvi de uma pessoa. Eu lembro que foi assim, foi um ano muito legal e muito difícil. Foi o ano que eu tive um burnout. Eu tava todo fudido, porque, enfim, me esbagacei de trabalhar, né? Enfim, o ambiente, ele não era otimizado para para o autocuidado. E eu não sabia fazer esse autocuidado também, direito. Então, né, junto o roto com rasgado, minha E filha. nem só chefe. Exato, fudeu tudo. E aí ficou tudo desbagaçado. Eu tive um burnout desgraçado. E aí eu não culpo o lugar por isso, by the way, tá? É tipo, é uma junção de tudo. Tem fatores que impactam o lugar, sabe assim, eu falo, nesse caso específico, todo mundo fez errado. Enfim. E aí, eu lembro que nesse mesmo ano, eu tava na festa de final de ano, e eu lembro que eu ganhei um prêmio. Nossa, eu nunca ganhei um prêmio da firma, eu ganhei um prêmio, porque, sei lá, fiquei passada. E aí eu lembro que uma menina e a gente dava uns cartõezinhos de feedback, assim, pra quem quisesse. Eu lembro que eu recebi um cartãozinho. E uma pessoa falou assim pra mim: antes de você entrar, eu nunca achei que eu ia conseguir ter sucesso na minha carreira sendo quem eu sou. Nunca achei que eu ia ter sucesso na minha carreira podendo ser uma pessoa, ser genuinamente como eu sou. Agora que você entrou, eu sinto que isso é verdade. Então, pra mim, aquilo já valeu a pena, sabe? Eu tive um dos anos mais difíceis da minha vida, por questão de saúde mental. Tive, assim, o maior chacoalhão que eu precisava ter recebido pra me cuidar e tal, e nananã. Mas a parte boa é que, pelo menos, eu vivi tudo isso não perdendo a minha essência. E isso tocou pelo menos uma pessoa.
né? Então, quando a gente é quem a gente é e a gente se mostra pro mundo, isso tem uma força tão grande porque a gente nunca sabe quem tá do outro lado assistindo. A gente nunca sabe quem tá lá do outro lado vendo e que se identifica com a nossa história. Eu sou uma pessoa, eu assim, e a minha história é uma história muito, bastante privilegiada, né? Quando eu penso na minha história, é uma história bastante privilegiada porque eu nunca passei fome, nunca passei nenhum grande problema nesse sentido. Tive minhas dificuldades por ser um homem gay, tive. Falo alto pra caralho, sou meio transgressora, já sofri muito por isso. Mas, pelo jeito que eu falo, porque eu não faço questão de esconder a minha voz, né? E tem um estudo que chama, eu não lembro exatamente o nome do estudo, mas ele identifica a reação do ambiente à voz gay, né? E aí, ele estuda basicamente gays e lésbicas, o estudo, né, fala justamente desse grupo específico. E ele fala que as pessoas que têm uma voz gay, que as pessoas entendem como gay, identificável, elas perdem boa parte das oportunidades numa organização. Elas são vistas de forma diferente. Então, se eu sou mais aparentemente gay, eu começo a perder oportunidades, as pessoas me veem, elas colocam um label em mim, elas colocam um título, um nome, e aí me colocam o quê? Num papel social, numa caixinha, e elas esperam que eu ache dentro dessa caixinha, né? E por isso que eu acho que. E aí eu acho que o universo, aí eu acredito, vamos nas minhas crenças muito loucas, holísticas e espirituais. Eu acho que o universo trabalha a meu favor em alguns momentos, porque nessas horas, todas as empresas que eu tentei me adaptar a ser alguém quem eu não era, porque naquele momento eu precisava de dinheiro, naquele momento eu precisava sobreviver, naquele momento eu precisava estar naquele lugar, nunca deu certo. Nunca deu certo porque nunca foi genuíno, sempre alguma coisa aconteceu e sempre ferrou, porque não é a pessoa que eu sou. Todas as vezes que eu precisei me segurar um pouco, todas as vezes que eu precisei dar uns passos atrás, nunca deu certo, né? Nada mudou, né? A coisa continuou a mesma. Porque na grande verdade, galera, as pessoas pedem pra você não ser quem você é porque elas estão desconfortáveis em lidar com o diferente. E aí quando elas veem o diferente, elas querem que você abaixe a cabeça para pro conforto delas e não pro seu não para sua proteção. A sua proteção é você ser palatável para os outros seres humanos ao seu redor, para que eles não te coloquem e não te empurrem para fora, porque eles vão ficar, né? Isso serve para todos os grupos de diversidade, galera. Eu, como imigrante, passo isso aqui no Reino Unido, né? Passava um pouco menos em Berlim, mas aqui no Reino Unido, em Londres, eu passo Mulherada, bastante, mulheres, pessoas né? pretas, qualquer Exato. que, né? Pessoas Gordinho, neurodivergentes, que agora isso é uma neurodivergente. descoberta que eu fiz ano passado, que eu tenho TDAH e isso me torna neurodivergente. Então as pessoas realmente, assim, não reagem muito bem, porque às vezes eu me perco enquanto eu tô falando. Então, inclusive, às vezes eu ouço os episódios aqui, só Deus sabe como vocês acompanham, né? Porque às vezes eu ouço meu raciocínio e falo, onde eu queria chegar? O que eu queria falar com isso? Né? E aí então as pessoas te colocam numa caixinha pra você ser palatável para a maioria, né? E Ô, Rê, aí, mas o que que é o ser normal também, né? então, Porque não normal tem. ninguém nada. É, gente, alguma coisa que criou meia dúzia de pessoas, porque ninguém o que que é o ser normal, né? Por isso que eu gosto de usar a palavra otimização, Lê. Otimizar, pra mim, é uma palavra que tem feito muito sentido. E eu aprendi isso quando a gente trabalhava junto. Na primeira vez que a gente trabalhou junto, a galera usava muito essas palavras otimizar, deixa eu quebrar, e nananã. Pra que a gente tá otimizando? Que problema a gente quer resolver? E essas frases me ajudam muito a criar um framework mental pra entender as coisas, né? Eu falo isso pro meu terapeuta. Quando eu sei de uma coisa, mas se alguém me explica a mesma coisa com algumas palavras-chave específicas ou de um jeito diferente, o meu cérebro absorve de uma forma nova. E eu entendo o conceito, que pra mim é muito legal. Então, otimizar pra mim é uma palavra que tem muito poder. O que eu quero dizer com otimizar? Para quem a sociedade é otimizada, sabe? Para quem o mundo do trabalho ele é otimizado, para quem a maioria dos espaços é otimizado, né? Para quem é branco, para quem é hétero, para quem é cis, ela é otimizada para esse público, né? E todas as vezes que a galera que tá acostumado com o espaço ser otimizado para si mesmo, chega num lugar onde o espaço não é otimizado para si mesmo, quando uma pessoa hétero entra num lugar que tem um monte de viado, um monte de pessoas LGBTQIA+, essa pessoa se sente desconfortável, se sente meio um peixe fora d'água, fica aquela sensação de desconforto. Só que para essa pessoa é muito mais pesado. Por quê? Porque essa pessoa nunca precisou se preocupar com isso. Nunca precisou olhar pro lado e falar. E nunca precisou, porque ela sempre foi a pessoa colocada no centro, né? E aí, quando você vem pra um lugar onde você não é a pessoa que tá acostumada, você não é a pessoa, tipo, para quem o espaço é otimizado,
as pessoas se sentem muito doidas. E é aí que eu entendo a falta de terapia. Por quê? Porque as pessoas não sabem lidar com os próprios sentimentos. Elas não sabem olhar pra isso e falar, eu estou sentindo isso porque eu nunca vivi isso e agora eu tô vendo pela primeira vez. Deixa eu sentar e observar esse sentimento e ver como é que eu me sinto. Aqui eu crio empatia com pessoas que vivem isso também. Né? Mas não, as pessoas já começam a reclamar e começam, porque vocês, porque cadê o mês do orgulho hétero? Porque cadê isso? Porque isso é um absurdo. Por quê? Porque as pessoas são desconfortáveis, porque elas sentem o espaço delas sendo invadidos. Mas, gata, se você tá acostumada a sentar em 3 das porras dos 4 lugares do sofá e eu só quero um lugar, uma porra de uma almofada, você tá deitada em 3, eu quero uma só, você reclama? E você nem tá usando a porra da quarta almofada? Que é mais ou menos isso. É uma E insegurança por trás, né? Assim, eu sempre vejo um pouco isso, assim. é uma É. insegurança de perder o seu espaço. É isso, é perder o seu Uhum. espaço, sabe? Seja lá qual for. E essa insegurança pode vir de perder o seu espaço, essa insegurança pode vir de eu me identifico nessa pessoa, mas eu não gosto, eu não quero ser como essa pessoa. Vem de vários lugares. Eu não gosto do discurso que toda pessoa que odeia a comunidade LGBTQIAP+, é LGBTQIAP+, sabe assim, incubada e não quer, e não sabe, e não tá querendo se aceitar. Eu não gosto dessa narrativa, porque essa narrativa indica ódio dentro da comunidade apenas, e às vezes a pessoa só não sabe lidar, às vezes a pessoa só tá assustada com aquilo, e agora eu vou falar de relações bem humanas, assim. Ela tá assustada com aquilo, mas a gente foi ensinado, ou essas pessoas foram ensinadas, de que isso é tão errado, de que isso é tão. De que não é o normal, que ela tá acostumada, que quando ela vê, vira uma coisa meio. É, que eu acho Nossa! que a gente é um pouco o resultado dessa sociedade patriarcal, Exato. judaico-cristã que a gente foi criado, né? E até queria aqui fazer um link, porque que eu tô aqui, né, falando sobre isso também, né? Quem que tá falando dessa aí, assim? Então eu não sei muito bem como me classificar, eu acho que pegando aquela sigla super ultrapassada, GLS, eu tô no S, não sei. Atualmente a gente chama de aliado, Lê. Aliada, então eu As sou pessoas aliada. aliadas. Isso. É, mas eu venho de uma criação muito cristã, né? Bem arcaica, bem controladora, bem provinciana. Então eu sempre fui da turma da galera que sofria bullying, porque era nerd, porque era pobre, porque ia todo dia com o mesmo moletom na escola. Uhum. E aí eu era da turma que sofria bullying, então eu sempre tava ali né, com as pobres, com as pretas, com as gays, com todo mundo, era todo mundo aí, os bolsistas da escola. Hello, Sabin, bolsista do Sabin, Ribeirão Preto, sofri horrores. Mas, então eu acho que eu venho desse lugar. E aí, em toda a minha história profissional, eu acho que na faculdade, né, eu fiz psicologia, então tinha muitas pessoas aí da comunidade LGBTQIAP+. E depois eu tive um privilégio muito grande de trabalhar muito próximo com uma pessoa, que era o Cassiano. Beijo, Cassiano, aí pra você, na Holanda. E o Cassiano, super militante, eu observava muito ele, eu aprendia muito com ele, eu tomava uns tapas na cara, umas porradas também. Lelê! Que comentário! Né? Porque a gente erra, a gente quer estudar, mas a gente erra, né? E, e depois eu tive muitas pessoas trabalhando comigo diretamente, né? E quando eu estava em posição de liderança também trabalhando no meu time, que eram da comunidade. E eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa, e o CEO dessa empresa sentava atrás de mim, e eu tinha uma única pessoa da comunidade no meu time, e esse CEO dessa empresa, ele ficava o dia todo fazendo piadinha com gay. Ah, viadinho, ah, não sei o quê. E aí, eu, muito bocuda, claro, né? Esse seu até tá empresa famosa hoje, que faz bastante greenwashing, por sinal. Mas aí ele fica. Aí eu virei e falei assim pra ele: eu falei, olha, querido, deixa eu te explicar uma coisa. Esses comentários que você tá fazendo são comentários homofóbicos. E eu tenho pessoas que são da comunidade no meu time, e eu não quero que você faça isso, porque não tá sendo um ambiente leve, um ambiente inclusivo. Aí sabe que a pessoa responde pra mim: a gente não é politicamente correta, a gente vai continuar fazendo. Ou seja, vai se fuder, tipo, eu vou falar o que eu quero. Aí eu falei, ah, entendi. Aí a minha conclusão foi, ah, preciso sair dessa empresa, né? Eu não vou Uhum. trabalhar com essa pessoa. E aí realmente foi me desengajando e aí eu consigo uma coisa muito melhor. Então eu venho desse lugar, né, de conviver sempre com pessoas que sofreram algum tipo de preconceito.
E aí, conforme eu fui crescendo, né, eu fui ficando mais bocuda. Eu sempre fui questionadora, mas eu falo mesmo. Tipo, você achou ruim, acha. Igual você tá aqui, não quer ouvir falar sobre isso, vai pra lá, não precisa ficar aqui ouvindo nosso podcast. Uhum. E hoje, cada vez mais, assim, eu não me calo. Então, eu já quase apanhei na rua, porque eu me fui aliada a um momento de preconceito. Eu posso até apanhar, mas eu não vou falar, não vou parar de falar, porque eu ficar quieta é eu estar compactuando com uma rede de preconceito que não é o que eu acredito, né? E, inclusive, pai e mãe, vocês vão me ouvir em algum momento, eles não me aguentam mais falar, né? Porque vem muita coisa assim, por exemplo. Ai, não sei o quê. Ai, você conhece o fulano? Ai, ele é gay. Eu falo, mãe, que, que comentário mais preconceituoso, pra que isso? Alguém fala, ai, não, ela é hétero. Tipo, Uhum. não é pra falar. Assim, e eu acho Acho que não que importa, né? Assim, na atual não. conjuntura não faz diferença. Que diferença faz? Que diferença faz? Isso eu ouvi isso em algum lugar, eu achei essa coisa mais interessante. É muito interessante pra mim que a primeira coisa que uma pessoa hétero cis pensa quando olha pra gente é com quem que você transa? O que você bota na boca? Que você sabe assim? O que você faz na sua. A primeira coisa que você quer saber, que você quer identificar em mim é isso, por causa da minha voz? Isso é importante pra você, por quê? Então, o que que você tem a ver, gente? Exato. Não é? É isso que eu não Exatamente. entendo, assim, e me deixa profundamente irritada, e eu sou grossa mesmo, e respondo, e você pode achar ruim, e se você não gostar, não precisa ser seu Sou amigo, meu grossa amigo. mesmo, tá? É isso aí. Tipo, falou coisa preconceituosa, homofóbica, transfóbica, vai tomar, Uhum, eu né? E concordo. tomou, ficou triste porque sabe que errou, Uhum, né? Então eu tô exato. aqui, se eu aprendi, eu tive o privilégio de aprender com algumas pessoas que me ensinaram, eu vou ensinar se querendo ou não, aí não precisa conviver comigo. Então eu acho que isso me provoca, eu fico indignada mesmo, né? E aí, não só nos meus relacionamentos pessoais, não profissionais na medida do possível, né? Porque eu tenho que pagar conta, tenho que pagar boleto. Exato. Mas se eu Exato. posso escolher hoje entre trabalhar com uma pessoa que é aberta, né? Eu nem digo letrado, porque letrado assim já é, né, tão pouca gente, mas que é Uhum, aberta a aprender, eu prefiro do que uma pessoa que é, é preconceituosa, assim, não é um tipo de pessoa que eu gostaria de conviver. Então, por uhum. isso que eu falo isso. Assim, eu falo e brigo, e no mundo dos negócios, gente, na realidade, assim, são pouquíssimas empresas que realmente se importam com isso, né? Com o tópico de diversidade no geral. Uhum. Eu tive a sorte de trabalhar já com CEOs, número um de cadeira, assim, de regiões que eram da comunidade. Amei a experiência. Eu acho que trabalhar com pessoas da comunidade, para estar lá, primeiro que a pessoa tem que ser muito mais primeiro que a pessoa precisa ser muito mais competente, né? Do que o padrãozinho para estar ali. Passou por muita coisa. Eu acho que a pessoa tem uma sensibilidade muito grande, uma abertura a aprender, assim. Várias pessoas que eu trabalhei não tem estereótipo, né? Mas eu tive o privilégio de trabalhar nesses ambientes seguros, né? Agora, a grande maioria das empresas não sabe fazer, não quer fazer, não tem interesse, e aí fica fazendo rainbow washing aí, que é essa militância performativa. Ali é o para inglês Exato. ver, né? Exato. E aí você tocou um ponto que eu achei super interessante, Lê. Quando você comentou que você trabalhou com essas lideranças que fazem parte da comunidade, né? Eu acho que é super interessante, porque você falou uma coisa que a minha mãe falava pra mim, né? Ela falava, você vai ter que matar 2 leões por dia, ao invés de matar um só, né? E isso não quer dizer que as pessoas da nossa comunidade são menos competentes. E, portanto, é porque a percepção da maneira como o nosso trabalho é, ou o que a gente faz, tem muito viés que coloca a gente para baixo, né? E dependendo dos caminhos que você teve que seguir, você teve que trabalhar 2 vezes mais duro, você teve que entregar muito mais, teve que mostrar uma competência muito mais consistente, sem tanta oportunidade para erro do que pessoas que não fazem parte da comunidade. E isso funciona para todo grupo subrepresentado. Estamos falando de raça também, falando de gênero, que não seja tudo que não seja homem hétero cis branco, você sabe que você teve que ralar mais, né? E aí, essas pessoas acabam sendo diferenciadas pra cacete, porque elas souberam, primeiro, jogar o jogo, segundo, chegar numa posição super de liderança. E aí, quando a gente chega num lugar onde tem uma pessoa como essa que de fato se importa, é muito mais fácil, porque essa pessoa sabe ela viveu muito disso
E aí ela sabe trazer isso para o ambiente e brigar por um ambiente e aprender. Porque eu lembro que eu trabalhei com uma pessoa assim que aprendeu muito também sobre diversidade e aprendeu muito também sobre como que a gente o que é diversidade de verdade numa empresa, o que que não é rainbow washing, vamos usar o tema do podcast de hoje, o que é, né? Porque isso se aplica a várias coisas. A Lê usou o termo greenwashing mais cedo também, que é a mesma coisa, porém para sustentabilidade, né? Então tem um pouco, uma super importância de que mesmo que não venha de um lugar sincero, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, foi muito interessante aprender também como pessoa parte dessa empresa o que é diversidade, porque eu também aprendi muita coisa, né? Por muito tempo, só o fato de eu ter um espaço, só o fato de eu ser, sei lá, reconhecido e etc, pra mim era tipo, nossa, essa empresa é super diversa, e não é. Não é, muitas vezes não é. Diversidade de verdade, né? A gente ouve várias anedotas nesse sentido, não é só chamar pra festa, dançar junto, etc e tal, né? Então a gente tá meio que ameaçando, né, já entrar, falar sobre o que as empresas poderiam fazer. Mas antes eu queria contar queria fazer uma pequena chamada de atenção para todo mundo. Duas chamadas de atenção. Primeira chamada de atenção. Eu não preciso que ninguém me aceite, tá? Não preciso que ninguém me aceite. Por quê que eu não preciso que ninguém me aceite? Porque eu não preciso de permissão de ninguém para existir. Primeiro de tudo. Então, se alguém. Eu aceito você. Você pode pegar o seu aceite e enfiar no seu cu. Obrigado. Porque eu me aceito já o suficiente e eu não preciso que você me aceite, que você me dê permissão. Eu não tô pedindo sua permissão. Eu tô pedindo seu respeito. Então, o mínimo que eu espero é respeito. O segundo ponto que eu espero, que eu adoraria, é ser celebrado por quem eu sou. Como todo mundo é celebrado por quem é, gostaria de ser celebrado por quem eu sou. E aí, isso vale também para dentro da nossa própria comunidade, tá, galera? Aqui é entre nós, aqui é dentro de casa. A gente pode ser legal com um amiguinho, né? A gente pode ser legal com as outras pessoas. Nesse momento, principalmente as pessoas trans estão precisando de mais ajuda do que nós gay brancos, né? Então vamos segurar a nossa necessidade de ter um problema só pra fingir que a gente de fato também tem problema pra aparecer e vá ajudar as pessoas que de fato estão nesse momento precisando de ajuda, problemas e que precisam de apoio. Dê espaço para outras pessoas que não são dos gay brancos, né? Vamos diversificar um pouco Não mais essas são coisas. gays ricas, então é pra Exato, você aí, gay rica, vai ajudar exato, as coleguinhas, tá? exatamente. Exato, mas agora vamos falar com você, empresa. O que você precisa fazer? A gente falou tanto de rainbow washing, né? O que não é rainbow Empresa, washing? executivos, Exato. CEOs, né? E eu tô falando no masculino porque normalmente é homem mesmo, né, gente? A A gente maioria segue é tudo homem. A maioria é tudo Então, assim, homem. A nem gente vou sabe usar que o pronome neutro aqui, porque é isso aí, a realidade é eu essa. não vou gastar meu tempo, né? Não, mas assim, você é pessoa que tá numa posição executiva, que provavelmente é um homem branco, hétero, cis, muito provavelmente com cabelinho branco. É, nada de errado em ser quem você é, tá? Inclusive, você é celebrado até demais. Acho que você precisa dar espaço pros outros. Quando a gente fala de rainbow washing, como que eu ajudo a comunidade? O que é ajudar a comunidade, tá? Eu vou dizer pra você o Não número. é colocar o logo das cores do arco-íris no LinkedIn. Exato. Isso por um tempo era tipo, quando as empresas começaram a fazer isso, isso era um mínimo. Isso era tipo, olha só, essa empresa tá se mostrando apoiando. Então, era um primeiro sinal. Hoje em dia, o que que acontece? Ah, mas essa galera quer cada vez mais? Sim, meu filho, porque estão tirando nossos direitos à torta e à direito. Então, o que que eu faço como empresa hoje? Eu boto dinheiro na comunidade. Veja só. Porque a galera adora E fazer uma palestra, como que eu posso colocar dinheiro na comunidade, Renato? exato. Adoro uma palestra. Ai, palestra, palestra, palestra. Vamos trazer, vamos falar sobre comunidade, né? Paga alguém. Não chama o primo da tia do não sei o quê. Paga. Paga a pessoa. Coloca dinheiro, investe dinheiro, invista. Uma Né? pessoa que seja da comunidade, né, Exato, Renato? exato, exatamente. Invista. Pague uma pessoa que seja da comunidade para falar disso. Ah, vamos fazer um painel interno. Fala pra mim. O que que um bando de gente hétero vai falar sobre a comunidade? Se você fizer um painel sobre o assunto dentro da sua empresa. Nada. Nada porque ninguém vive isso. Você sempre tem que trazer pessoas da comunidade. Você tem que você tem que investir nas pessoas da comunidade no ano todo, né? Pelo menos é o meu mundo ideal. Mas, já que a gente tá botando um extra no mês do orgulho, contrata essas pessoas, paga, entendeu? Ô, Tenta Rei, trazer. deixa eu fazer um parênteses. Faz, diz Eu não aí. aguento uma empresa que eu trabalhei, foi essa mesmo do CEO aí do Uhum. Greenwash.
que no Dia das Mulheres eles chamaram os homens para falar sobre mulheres. Gente do Amei, céu, tamanho era a ignorância da empresa. amei. Você Só sabe que uma parênteses. amiga minha trabalhava numa empresa, uma empresa de advocacia. Já se prepara pra bucha. E ela trabalhava no RH. E aí eu lembro que ela um dos caras, um dos sócios lá, pediu pra fazer uma reunião com todas as pessoas com deficiência. Prepare-se. Chegou todo mundo. Ele abriu a reunião dizendo: Não, mas eu entendo vocês, né? Eu também tenho uma deficiência porque eu sou careca. Ninguém riu. Cara ridículo, mano. É, Não tenho a menor ideia do que é, pois né? é. Mas enfim, você como empresa, invista. É, eu acho que tem uma questão de eduque seus funcionários, eduque suas pessoas, educação, sabe? Educação, a gente falou de palestra, educa, paga por educação. Tem várias empresas que fazem isso. A Impulso Beta, por exemplo, é uma que faz um ótimo trabalho de letramento para quem precisa, entendeu? Impulso Beta é uma boa empresa, vai lá e, sabe, assim, chama eles, etc. Tem galera da comunidade, as pessoas são de grupos subrepresentados que vão fazer os treinamentos, que vão educar as Inclusive, pessoas. Renato e eu somos parceiros do Impulso Beta. Exato, não é por isso que a gente tá indicando, imagina. E aí, mas enfim, Impulso Beta é um dos nomes, tem vários outros nomes de pessoas que fazem, que sabem trabalhar com diversidade, né? É, não é pra ficar. Quando a gente pensa em processos internos, né? A sua área de diversidade, ela não tá lá só pra fazer employer branding, pra fazer campanhas de comunicação. Aceite os gays. Amamos gays. Sabe assim? Organizar a coffee break. Exato. A sua área de diversidade não tá pra fazer, pra botar a bandeira em cima do lixão, jogar um glitter no lixão. A sua área de diversidade tá pra também olhar processos, pra olhar a sua estratégia. Ela basicamente olha a empresa e fala, tá bom, como é que a gente torna isso um lugar mais diverso e melhor pra todas as pessoas e não só pra o que é otimizado hoje, que são pessoas, homens, brancos, héteros, cis. Como é que a gente otimiza pra outros perfis também? Como é que a gente cria espaços? E é um puta trabalho, porque pensa, você tem um negócio que já vem sendo otimizado pra um perfil há muitos, muitos anos, 200, 300, 400, sei lá, muitos anos, e aí agora você tá querendo desconstruir essa realidade pra que seja diferente. Então vai ficar mais desconfortável pra quem o ambiente é otimizado, porque você perde o seu espaço, e isso não, e aí não vamos começar a reclamar, não quero mimimi na minha orelha, porque a pior coisa para mim é homem branco cis, hétero de mimimi na minha orelha. Pior coisa que tem. Não venha, entendeu? Entenda que é isso, essa é a vida. Pra quê? Porque para que as pessoas tenham mais espaço. Vamos pensar no Brasil, no Brasil, quando você olha uma questão de raça, homem branco é a maioria? Não, em número não é. Não é. Mas é quem tá nas posições de poder. Então, isso é desproporcionalmente, o país está desproporcionalmente representado, sabe? Então a gente precisa, por isso que a representatividade importa, e você, dentro da sua empresa, tem que fazer a mesma coisa. Você tem que trazer para sua empresa pessoas que fazem parte de diversidade. Ou seja, né, se 30% da população no Brasil é da comunidade LGBTQIAP+, 30% da sua empresa, inclusive, o mais importante, nas posições de liderança, inclusive no conselho, tá? Exato, margem de Deveria decisão. ser. Exatamente. E aí que a Exato. gente começa a mudar, né, Rê? Não adianta botar lá, Exato. tipo, menor aprendiz estagiário, né? Exato. Exatamente. Menor aprendiz estagiário, com certeza vai ficar super feliz de ter uma oportunidade de crescer e tal. Isso é ótimo. Mas não adianta Mas nada. não só. Exato, não Isso. adianta nada você entuchar nessa área, né? Sabe o que eu sempre vejo? Eu vou dizer onde eu sempre vejo. Porque aí você tem algumas profissões que acabam tendo majoritariamente, né? Quando eu entro, vamos lá, vamos pensar numa empresa de tecnologia. Onde que geralmente tá? A empresa de tecnologia tem uma área de suporte ao cliente gigantesca. Onde que tá a diversidade na área de suporte ao cliente? E que tá tudo bem, que ótimo que tem uma área de suporte lá, que tá rolando, que tem uma diversidade grande. Mas assim, não é só isso. Né? Não é só isso, você tem que ter pessoas em vários lugares, porque se você olha o salário dessas pessoas e você olha o salário das outras posições que ganham muito mais dinheiro, adivinha quem tá ganhando menos. Então, é uma questão de você garantir que você tá trazendo mais. E aí volta no ponto do pra que uma área de diversidade existe e por que a gente bate na tecla da estratégia de diversidade, que é justamente entender como é que você torna os seus processos e como é que você vai tirando os vieses, como é que você educa as suas pessoas a identificar os vieses e fazer, tô dando preferência para um homem aqui nessa conversa, nessa história, preciso, não tenho uma coisa concreta, é um viés maior. Como é que eu mudo isso? Deixa eu ver, como é que eu peço ajuda.
Porque o ambiente, ele tem que ser um ambiente sem culpa pra você, pessoa que não faz parte do grupo, da comunidade, de um grupo subrepresentado, aprender e falar, putz, eu preciso melhorar, como é que eu mudo, como é que eu faço de um jeito melhor. Pra você se tornar uma pessoa muito aliada, porque o seu papel como aliada é isso, né? Não espere que as pessoas LGBTQIA+, da sua empresa venham educar todo mundo. Não é papel delas educar. Não é Tem papel que dessas pagar. pessoas. Tem que Exato. pagar. Não é papel delas resolver. Não é o papel delas ensinar como faz. Não é o papel delas. Obviamente, você sempre vai achar alguns seres humaninhos iluminados que têm toda a paciência do mundo. E como eu disse um pouco antes no podcast, que se sentem à vontade pra fazer esse tipo de educação. Que gostam, que sentem felizes e que bom. Né? Se você tem essa pessoa, você agradece essa pessoa. Você agradece, você dá presente. Se você quiser, inclusive, pagar ela pelo trabalho extra que ela está fazendo, você deveria. Porque ela tá trabalhando mais do que ela deveria, né? Pra educar as pessoas, eduque as pessoas. E não é papel da comunidade LGBTQIAP+, educar. Por quê? Eu vou dar um exemplo meu. Eu, como uma pessoa que vivi uma vida relativamente privilegiada e consegui atingir alguns altos na minha carreira, o que foi super legal, eu sou muito grato por ter atingido esses altos, geralmente eu era a única pessoa LGBTQIAP+, no grupo. Geralmente eu era a única pessoa, assim. E aí, beleza. Por mais que tivessem outras pessoas ali de outros grupos subrepresentados que tinham uma experiência similar com a minha, só tinha eu. E aí é uma experiência muito isoladora, é uma experiência muito solitária. Porque é difícil. Porque, volta no ponto que a gente falou, a falta de pessoas como eu em vários lugares da empresa torna o lugar um pouquinho inóspito. Entendeu? Por quê? Porque você tá lá, você não consegue se conectar com ninguém. Assim, uma parte super relevante de você estar numa posição de liderança, num time executivo, é você ter uma boa conexão com as pessoas. E aí, assim, é difícil de você se conectar com as pessoas num nível pessoal também. Porque as pessoas têm rotinas muito diferentes da sua. Geralmente, o bando de gente hétero na idade que estão lá, geralmente já estão casados, já têm filhos, já têm uma vida completamente diferente da minha. Completamente diferente da minha, né? Que não vivo uma vida heteronormativa. Que não penso que, assim, quero correr logo pra encontrar alguém pra casar, pra ter uma casa daqui a 5 minutos, entendeu? Não é assim que o meu cérebro funciona, não é assim que eu existi. Porque a boa parte de eu crescer como homem gay é que eu tenho a escolha de me desprender de um mundo heteronormativo que me enche de regras pra eu viver a vida que eu quero, pra eu poder fazer as minhas escolhas e ninguém vai encher o meu saco, entendeu? Porque eu sou gay e ninguém tá nem aí se eu tô solteiro ou não, se eu tô isso, se eu tô aquilo. Foda-se. Por quê? Porque eu não tenho regrinhas a seguir. Só, como eu não tenho as regrinhas a seguir, eu não sigo essas regrinhas, eu fico muito sozinho nesses lugares, porque ninguém se identifica com o meu estilo de vida, né? Meu estilo de vida é. E aí eu não gosto de falar da minha vida, eu não gosto de falar do que eu vivo, do que eu fiz no final de semana, onde que eu fui, etc. Porque é um estilo de vida muito diferente do que essas pessoas estão, né? E aí eu tô usando o meu exemplo pra fazer o ponto de que, assim, não deveria ser só eu. Né? Não deveria ser só eu num time. Se eu pensar em todos os times executivos da empresa que eu tava, devia ter mais eu e mais uma ou duas pessoas. 30%, né? Exato, mas na época era eu e mais talvez uma outra pessoa, e a outra pessoa saiu da empresa. Então, assim, não tem. A gente tem que trazer pra dentro, a gente tem que melhorar os nossos processos. É aí que você investe, né? Uhum. Você tem que também. Aí agora eu vou falar com a galera do marketing. Você tem que também inovar nas suas propagandas. Quando você faz uma propaganda que é inovadora, que traz um público diferente, você vai sofrer, as pessoas vão xingar você. Então se prepara, as pessoas vão te xingar e gritar com você, entendeu? Mas você tá trazendo uma mudança, porque as empresas particulares têm particulares não, qual que é a palavra? Quando a empresa não é Empresas. pública. Privada. Privada, isso As aí. empresas do setor privado têm um poder sobre a sociedade gigantesco. Um poder monetário sobre a sociedade gigantesco. Da mesma maneira como você tem o poder de mover bairros e grupos ao seu redor por causa dos empregos que você gera, por causa das coisas, você tem o poder de melhorar. Então use esse poder ao favor das pessoas que precisam também, né? Porque eu entendo que você tem uma meia dúzia de gente, de cabelinho branco lá, de homem branco, que tá querendo ficar cada vez mais rico. Mas que bom pra essas pessoas. Elas vão acabar otimizando pra elas mesmas. E aí você vai virar esse lugar. Não faça isso. Você vai ganhar mais dinheiro se você melhorar pras outras pessoas. Vai ler um estudinho da McKinsey. A McKinsey fez um estudo. Fez aquele estudo super famoso que você tem um potencial maior. E depois ela fez um outro estudo pra ver se o negócio deu certo. E deu. E melhorou. Uau! Então, assim, eles acompanharam algumas empresas. De fato, melhorou. Entendeu? Então, assim, a gente não tá falando aqui porque é bonito, porque é certo. A gente tá falando aqui porque é a sua obrigação tornar esse mundo melhor. Porque você tem uma cacetada de dinheiro no bolso. O mínimo que você deveria fazer é tornar esse mundo um pouco melhor. Entendeu? E você vai ganhar mais dinheiro. Que é essa parte que eu não entendo. Você vai ganhar mais dinheiro. Você não vai perder dinheiro do seu bolso, meu Rê. querido executivo. Mas assim, eu acho que ao mesmo tempo,
É, né, assim, a gente conhece aí, estamos aí conhecendo CEOs, esse pessoal Uhum. tomador de decisão há algum tempo, né? Eu acho que se a pessoa realmente não liga para isso, não finge que você liga. Porque aí também você não, né, não fica aquele Por isso você negócio de comprar contrata uma gato por pessoa de lebre. diversidade, pessoas pra ligarem por você, entendeu? Traz gente pra ligar por Mas você. assim, se você quer só pessoas exatamente iguais a você na empresa, é uma escolha, você tem esse direito, Uhum. né? Mas não coloca o logo no LinkedIn com cores do arco-íris, porque fica Você zoado, quer ser fica bem cafona, preconceituoso? Seja com gente. orgulho. Sabe assim? Pelo menos avisa as pessoas pra gente não trabalhar na Assume, sua empresa. assume. Pra Olha, gente não ir pra aí. seja homem e assuma que você não quer viado na sua empresa, tá bom? Pra quem não tá vendo, a Lê falou seja homem entre aspas, tá? Vocês entenderam, né? Eu quis fazer essa piadinha, assim, né? E eu acho que, em resumo, assim, né? O que a gente trouxe aqui? Então, empresa, primeira coisa, você vai contratar fornecedores? Contrate fornecedores da comunidade LGBTQIAP+, né? Você tem lá 3 fornecedores. E eu vou falar, assim, normalmente, assim, um dos grupos subrepresentados vai ser a pessoa que vai entregar o melhor resultado de cobrando menos, assim, né? Eu já Exato. fiz essa análise. É, então, brinde, evento, faxina, qualquer coisa, gente. Palestra, traga pessoas da comunidade LGBTQIA+. A gente tem que fazer o dinheiro rodar nessa comunidade. Segunda coisa, tenha nas posições de tomada de decisão, principalmente, conselho, time executivo, né, gestão, 30% de representatividade da comunidade, né? Além dos estagiários, além dos aprendizes, tudo isso. Mas se a gente trouxer essas pessoas na tomada de decisão, essas pessoas vão ajudar essa inclusão ao longo da empresa. E não vem me falar que não tem gente boa, que não vai descer a barra, porque isso tudo é coisa da tua cabeça. Se você quiser vir Exato. falar comigo, que eu te indico 5 pessoas maravilhosas da comunidade para trabalhar para você, que vai fazer um trabalho muito excelente. Posso Aí só. tem que ver se elas vão querer trabalhar com você, Posso fazer né? um adendo ao que você falou, Lê, sobre ter Claro. pessoas que são 30% e etc., que fazem parte desse grupo? É, um modo de tomada de decisão que o Reino Unido tem, que eu acho super interessante, eu não vou lembrar exatamente em quais instâncias isso acontece, ou se são todos, se é uma prática, eu não lembro, porque faz um tempo e eu já esqueci os detalhes. Mas é um modo que é usado aqui em algumas instâncias, onde você traz o grupo, você sempre inclui o grupo afetado na tomada de decisão, né? Então, por exemplo, dar um exemplo super rápido, básico. Layoff. O último layoff que eu fui desligado, eu fiz parte do grupo de tomada de decisão do layoff. Eu tava ajudando a organizar o projeto inteiro e tudo mais, e tava trazendo a minha voz como pessoa afetada. Tudo bem que eu era um case, né? Tinha outras situações, pessoas em outras situações. Então, por que eu tô usando esse exemplo? Porque você, quando não faz parte de um grupo subrepresentado, você não tem o background pra poder tomar decisão sabendo como isso vai impactar pessoas que não são como você, né? E não adianta, e vem falar pra mim que você tem um primo gay, a tia lésbica, alguém, é amiga da minha amiga, a melhor amiga da minha namorada, minha esposa, é uma pessoa trans. Não é o suficiente, porque você não vive, então não vai vir na sua cabeça. Então, isso é um dos exemplos do porquê, né? E você que gosta de falar referências de fora, referência britânica, tá? Referência britânica. Trazer o grupo afetado para a tomada de decisão, para melhorar a tomada de decisão, porque o grupo afetado vai dizer, eu não quero essa babada. Porque essa pessoa você vai ouvir as preocupações e os riscos e os trade-offs para você tomar as suas decisões, tá? Então, eu queria só fazer esse pequeno parênteses. Fala, Ale. Ótimo. Então, né, a gente já falou do time de liderança, de trazer as pessoas, de contratar os fornecedores da comunidade, o letramento, né, que para quem não sabe o que é letramento, é educação. Então, o que você pode fazer? No momento da integração, você já traz essas questões, né, para os funcionários, para as funcionárias, para as funcionárias, né, para já ir educando, entendendo que ali, né, a gente entende que a maior parte da comunidade ou da população brasileira não teve essa chance de estudar sobre esse tópico, então a gente, como empresa, tem essa responsabilidade de educar as pessoas que estão naquele contexto, né? Um outro ponto que eu acho super importante é ter um canal de denúncia, né, para situações de assédio, e também um protocolo para investigar os casos e tomar as ações, né? Então, se chegaram denúncias, assim, você precisa investigar e você precisa tomar uma decisão e deixar claro qual que é o comportamento da empresa
frente a esses fatos, também acho super importante. Então, se você quer se posicionar como aliado à comunidade LGBTQIA+, e você teve uma questão de assédio, você investigue se de fato foi errado, assim. Entendo que um dos caminhos deveria ser a demissão da pessoa que cometeu isso. Lembrando, né, que homofobia é crime, né? Então, você pode até, como empresa, estar correndo risco de ter processo, ter risco reputacional e risco financeiro. Então, eu queria só te lembrar disso, tá? Outro ponto, regras claras, né? Então, olha, pessoal, aqui na empresa, né? Deixa quebrar company, na firma. Aqui, se você teve um comportamento homofóbico, você vai ser desligado, entendeu? Regra do jogo, claro. Terceira ponto, a tua estratégia de diversidade. Números, gente, né? Vamos lá. Número. Se você não sabe, aprende. A gente pode te ajudar. Tem um monte de coisa aí, um monte de gente boa que pode te ajudar nisso. Então, vamos entender como é que tá os nossos talentos que a gente está contratando. A gente está tendo representatividade nesses candidatos? Sim, não. Não, qual que é a estratégia que a gente vai ter? Vamos apresentar sempre metade dos candidatos finalistas de grupos subrepresentados. Depois, né, uma vez que a gente trouxe essa pessoa, agora a gente vai chamar ela para dançar. A gente vai falar: vem aqui, cara, essa empresa é legal, você faz parte dessa empresa. Não é só deixar ali no cantinho, né, com a plaquinha: eu sou LGBTQIAP+. Não. Qual que é a porcentagem de pessoas dessa comunidade que estão sendo promovidas, que estão recebendo aumento de salário, né, que estão sendo demitidas? Quais são as razões, né? Como é que essa comunidade se comporta na pesquisa de clima? Então, a gente precisa olhar com tudo isso. É um trabalho complexo, não é fácil, mas ele é completamente possível, né? Então, acho que, em resumo, são esses pontos, né, Rê? Tô esquecendo de alguma coisa? Eu acho que não, Lê. Você é sempre muito sucinta, sempre muito direto ao ponto. Graças a Deus você existe e graças a Deus a gente se complementa dessa forma. Né? A gente tem o Renato, que é todo da criação, e eu sou a pessoa ali, né? Mas Também conhecido como perdido. Vamos lá. Agora eu queria falar para as pessoas e funcionários, né? Seres humanos, seres humanos. Sim, você que Exato, tá lá pegando busão 3 horas, exato. porque o seu CEO quer que você Eu trabalhe quero morrer. Eu vi um do post esses dias escritório. com um daqueles que acho que era um print do site que mostra, tipo, como que tá o trânsito em São Paulo, por exemplo. Tava lá, tipo, sei lá, quantas horas de espera. E eu lembro que a pessoa fez uma reflexão dizendo assim: meu querido, olha o que você. Tipo, olha o que você tá fazendo as pessoas passarem. Tipo, pra quê? Pra quê? Sabe, não faz sentido. Mas enfim, isso é outro assunto. Impacto e diversidade também, mas a gente já falou sobre isso, episódio número 1, né? Escritório pra quê? Quando a gente fala pras pessoas, pro ser humano que faz parte da comunidade LGBTQIAP+, que tá numa empresa, que tá aí aprendendo e etc., o ideal seria você ter uma empresa que tá comprometida com diversidade. Que de fato se preocupa com o que você tá fazendo. Que E de faz fato. todas aquelas coisas que a gente falou antes, não Exato, só o loginho colorido. exatamente. É, Isso é o ideal, né? É o ideal. Mas a gente sabe que a realidade não é assim, a gente sabe quão difícil é a empregabilidade pra nós, né? A empregabilidade pra gente não é fácil. Principalmente se você não é branco, principalmente se você não é um homem, principalmente se você não é cis. E ainda mais se você não for um padrão dentro da comunidade. Exatamente. E aí, a parte que é um saco é ser a primeira pessoa. É você ser a primeira pessoa desse lugar, né? Quando você é a primeira pessoa trans, você é a primeira homem gay, você é a primeira pessoa. Você é a primeira pessoa dessa comunidade que faz parte, ou talvez a primeira pessoa do seu grupo que entra numa empresa, a primeira pessoa gênero neutro, né? Que entra nesse lugar, não binária, e por aí vai. Vai ser foda. Vai ser foda. Por quê? Porque naturalmente você vai acabar entrando num papel de educador. E por mais que esse não é o seu papel, porque esse não é o seu papel, é o papel das pessoas se educarem, tá? Essa não é obrigação sua, você não tem a menor obrigação, né? Elas que têm que correr atrás de como elas têm que falar com você, de como elas têm que conversar, de que elas. Sabe assim? Isso é o problema das pessoas e não seu. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. A gente sabe que as pessoas viram e ficam te perguntando. E ai, não, mas imagina! Ah, entendi. Como é que é um negócio aí? Vai ser foda, vai ser frustrante, vai ser um saco. Vai ser um saco, vai ser sempre um saco. O mundo ainda tá um tanto quanto longe, a gente talvez ainda tenha algumas gerações que ainda vão pastar um pouco pra chegar num momento onde a gente vai estar num lugar onde isso nem vai ser questionado, a gente não vai nem precisar estar falando sobre essas coisas, tipo que nem nesse podcast. Mas isso ainda vai demorar, infelizmente, né?
Então, enquanto isso, a gente vai ter que aguentar. A gente vai ter que lidar com isso. E é, por isso que eu gosto muito de falar dessas empresas. Empresas que nascem. Por isso que eu me atraí pelo mundo de tecnologia no começo. Mas talvez não seja só necessariamente tecnologia, mas essas novas, cada vez mais novas gerações de empresas que vão nascendo, falar do tema de diversidade tem sido cada vez mais fácil, tem sido cada vez mais aberto, tem sido cada vez mais tranquilo, né? Obviamente ainda tem uma medusa de babaca que abre uma empresa e quer, né, tirar o osso e a carne e a alma das pessoas para ganhar dinheiro, mas E que isso tem, eu acho que tem um componente grande cultural aqui no Brasil, né? Eu acho que exato. empresas globais tendem a ser menos preconceituosas no geral, O né? brasileiro, ele tem um comportamento de diminuir o sofrimento do outro. Então, a reação do brasileiro ao ser chamada, da pessoa brasileira ao ser chamada a atenção, é tipo, ah, não, mas isso é mimimi, não, mas não foi, mas não é isso que eu tô falando. Você tá, sabe, assim, que em inglês chama gaslighting, que é tipo fazer você de louco, fazer você de louca. O brasileiro, em geral, tem essa reação, né? E aí isso complica, porque a pessoa não para, sente e ouve. Às vezes tem essa reação mais assim. Obviamente não é todo mundo, mas tem essa reação do tipo, não, para, não, nada disso. Ai, que encheção de saco, mimimi. E eu sempre falo que o mimimi, a pessoa mimizenta é a pessoa que não sabe aceitar. É a pessoa que está falando isso que eu tô usando de exemplo. E não a pessoa que tá querendo ser respeitada e falando, por favor, não me trate mal. A pessoa mimizenta é a pessoa que tá falando, ai, não, imagina, não, mas isso é muito, mas agora, isso pra mim é mimizento, isso pra mim é mimimi, porque você tá tão preocupado em ficar confortável que você não consegue minimamente tratar o outro ser humano como ele tá te pedindo, com o mínimo de respeito, né? Então, assim, vai ser foda. Tem as suas pessoas aliadas dentro da organização, né? Encontre pessoas aliadas, que isso é muito importante. Eu sempre tive. Eu sempre tive a sorte de ter pessoas aliadas. Às vezes foi um caminho meio duro, né? Meio rocky, porque não é todo mundo que sabe as coisas certas, né? Já me perguntaram várias vezes se eu sou ativo ou passivo, né? Então, assim, sei absolutamente do nada, e enfim, mas faz parte. Pessoas aliadas são muito importantes para te ajudar, né? Pessoas mentoras, pessoas que são patrocinadores, sponsors, que acreditam em você e vão comprar as brigas junto com você. Porque às vezes você falando vai ter um impacto pior do que essa pessoa sponsor falando. E aí é quando a gente. É por isso que a gente fala que as pessoas aliadas precisam usar os privilégios dela. Porque quando elas estão numa posição privilegiada, o que elas falam, como elas se posicionam, elas são muito mais bem vistas do que se você falasse a mesma coisa, né? Então, ter essas pessoas aliadas é sempre melhor. Encontrar as pessoas aliadas é muito, muito bom. Ter o seu grupo, sabe assim, tenha a sua casa, que eu gosto de falar. Volta pra você ter o seu cantinho de paz, onde você vai estar entre pessoas que são que nem você, onde Redes você. de apoio, né, Exato, a Rê? sua rede de apoio de pessoas que são que nem você, ou que são de comunidades similares, ou que passam pela mesma coisa, né? Isso pra mim é super importante. E aí, volto num ponto, no meu caso, que foi quando eu percebi que, como eu não tô necessariamente trabalhando em uma empresa agora, o quanto eu notei que eu quase não falo com nenhuma pessoa que não faz parte da comunidade. Minha rede de contatos, assim, as pessoas com as quais eu convivo, seja online, seja ao vivo, são 95% parte da comunidade. Todos os outros, os outros 5% não são, né? E para mim é super importante ter essas pessoas, porque eu tenho com quem falar das coisas que eu sofro, eu tenho com quem falar das experiências que eu tenho, e a gente sabe se identificar, nossa, realmente, eu vivo isso mesmo, nossa, isso é um pé no saco, nossa, não, agora eu tenho um amigo que fala assim, que ele é muito, eu brinco que ele é a pessoa mais dissimulada que eu conheço, porque ele sabe que ele vai virar o chaveirinho do escritório, o gay chaveirinho do escritório, mas o que ele faz? Ele fala, não, isso vai ser poder pra mim, gata. Ele vira o chaveirinho de propósito pra todo mundo amar ele, entendeu? E aí ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, ainda ganha um monte de presente, ganha um monte de coisa, sabe assim? Ganha, tipo, vários passes livres pra várias coisas, né? Mas por quê? Porque ele não tá nem aí de ser tokenizado, porque ele tá usando a tokenização a favor dele. O que eu acho poderosíssimo, entendeu? Eu acho assim, use a seu favor também. Entendeu? Use a seu favor. Eu já usei a meu favor algumas vezes, entendeu? Já usei a meu favor algumas vezes. E eu acho justo, porque isso pra mim é reparação histórica, tá? É reparação histórica. Já que vão usar a gente, pelo menos dá um dinheiro, consegue umas coisas acima disso. Eu sou super a favor de jogar o jogo e brincar com o sistema. Porque a gente não vai mudar o sistema de um dia pro outro, mas pelo menos brinca com o sistema pra ganhar umas vantagens, né? Enfim. Lê, o que você tem a falar para os seres humanos?
Não, eu acho que observar, assim, como é que é o teu trabalho hoje, como é que são as pessoas do teu trabalho hoje, entender qual que é o impacto que isso tem na tua saúde mental, né, na tua autoconfiança, e ver se faz sentido continuar ou não, né? Assim, esperar que as empresas vão mudar, as pessoas vão mudar, eu acho complicado, porque mesmo quando a gente quer mudar, demora muito, inclusive como empresa, né? E se não for um lugar que tá te fazendo bem, cai fora, vai procurar outro lugar. Então você continua ali até você conseguir outra coisa, né? Que a gente sabe, todo mundo tem boleto para pagar. E depois você vai para outro lugar para conhecer, né? Às vezes você já tem amigos que estão nessa empresa, amigas, e pessoal é legal, você já sabe que tem uma comunidade maior, né? Ou que a empresa é uma empresa, sei lá, é americana, então empresas americanas tem uma questão toda de regulamentação, de legislação que precisa, né, olhar aí para questões de diversidade e inclusão. Mas eu acho que o sofrimento não pode ser uma alternativa, né? Às vezes temporariamente, mas não permanente, porque não vai fazer bem para você, né? Então busca empresas que estão comprometidas, busca a tua rede de apoio, essas pessoas que vão te patrocinar, essas pessoas em posições de liderança, né? Que ou são da comunidade ou são pessoas aliadas, mas não escolha se contentar com a tristeza e não poder ser você, que no longo prazo não vai ser legal, né? A gente tem que encontrar um lugar onde você vai poder ser a sua melhor versão, né? E não a versão que a empresa quer que você seja. Eu queria fazer um parênteses muito forte em cima do que você falou, que é a sua melhor versão, pra mim é uma ótima forma de colocar isso, porque eu sempre ouvi, seja você mesmo, seja a sua versão mais genuína. Ninguém é genuíno na empresa, gente, ninguém é. Isso não existe, isso é mentira. Ai, venha como você é, sem filtros. Mentira, porque a sociedade não funciona assim. Então, é a melhor versão de si mesmo. É a versão onde você vai conseguir ser você mesmo com o menor número de retaliações possíveis, com o menor número de problemas possíveis. E aí, esse lugar vai te dar um lugar legal. E você falou uma coisa que eu gosto muito, Lê. Você falou do tipo, ninguém merece sofrer, né? Eu nunca esqueço, eu tava passando por uma situação super dura com o manager, não tem nada a ver com diversidade necessariamente. Um pouquinho, mas não do jeito que a gente acha que é. E eu lembro que essa pessoa, eu lembro que eu fui falar com a minha diretora na época. E eu sentei com ela, eu falei, contei tudo, não sei o que. Ela virou pra mim e falou assim: me deu umas dicas, me deu umas sugestões, nananã, e falou, tipo, ninguém merece viver no inferno. Ninguém merece viver no inferno. Tipo, você tá me falando que você tá há tanto tempo nessa situação e você nunca, né, enfim, não movimentou, não procurou. Que bom que você procurou ajuda agora. Que bom que você tá fazendo alguma coisa por isso, porque ninguém merece viver no inferno. E isso ficou tão forte pra mim, porque isso é uma coisa que eu levo pra mim com muita força. Vai ser sempre, a gente sempre vai ter que balançar todos os pratinhos, porque viver no inferno, às vezes, é um pouco do seu dia a dia até o seu dia a dia melhorar, né? Mas tudo que tá dentro do seu controle, que você consegue mudar, que você puder deixar esse inferno um pouco mais frio, né? De deixar aumentar um pouquinho mais o ar-condicionado desse inferno, já ajuda. Porque às vezes você não vai resolver amanhã, mas pelo menos consegue deixar um pouquinho melhor. Eu acho isso muito poderoso, porque isso é uma coisa que falaram pra mim e eu nunca esqueci. Acho super legal, Lei. É muito forte. E vai atrás, corre atrás das coisas. Eu acho que não é fácil, né? É por isso que eu não acredito no negócio da meritocracia. Ah, não, vai lá, faz, vai ser promovido melhor. Não. Eu acho que quem é de grupo subrepresentado realmente tem uma pressão muito maior, tem um nível de Uhum. exigência muito maior, você se preocupa com muito mais coisas, né? Mas não desista. Corra atrás dos teus sonhos, corra atrás da tua melhor versão. E essa melhor versão vê o quanto você consegue gerenciar, né? O quanto você consegue ser você naquele ambiente, o quanto não. Às vezes é melhor fingir que você nem tá ali, entra no padrão só para sobreviver, né? Que eu brinco, que é botar máscara de oxigênio. Você sobreviveu, arrumou outro, cai fora. E aí você pode ser essa tua melhor versão, mas nem sempre a gente consegue ser, Exato. né? E a gente sabe que não é fácil, mas acho que a gente está aqui para apoiar, né? Então a gente quer tentar, de alguma forma, dar ferramentas tanto para as empresas quanto para os funcionários, para as pessoas conseguirem sobreviver e evoluírem também. Mas acho que é isso, né, Rê? Algo mais aqui? Não, eu acho que é isso, gente. Eu acho que qualquer coisa que a gente falar mais vai ser repetição. Não seja uma piada pronta, empresa. Hi, gay, happy Pride Month. Não seja esse lugar
Ai, sem logo no LinkedIn, pelo amor, Exato. né? Ou se você pode até botar o logo, mas pelo menos garante que você tá pagando, você tá fazendo o negócio direito, sabe? Tipo, faça alguma coisa, faça seu movimento. E não faça só no mês do orgulho, né? Porque a gente existe em outros meses também. Tudo bem que o mês do orgulho a gente adora, porque geralmente quando a comunidade ganha horrores de dinheiro. Mas também faça fora, né? Porque a gente existe o ano todo e a gente tá lá o ano todo e a sua empresa tem gente como a gente o tempo todo. Então acho que era isso. Espero que tenha sido informativo. Você, pessoa que acha que a sua empresa deveria ouvir isso, manda esse podcast lá pra eles, lá, só pra dar um sustinho, fazer ai, oi, empresa que tá ouvindo, oiê, oiê, vai trabalhar! Enfim, e é isso, gente, muito obrigado, até a próxima. Obrigada. Tchau, tchau.